Dois discursos bastante precisos e que não fugiram ao alvo daquele momento mais do que importante, mais do que fundamental, simbólico, para estabelecer ou começar a estabelecer uma nova ordem de coisas. Lula sempre falou muito bem. De improviso, era sua preferência na maior parte das vezes. Mas agora há aqueles que estão lhe mostrando um outro caminho, com a idade chegando, e também com a representatividade simbólica que hoje ele carrega, ou seja, de um líder, de uma liderança, a posição de um estadista. Os seus discursos, mesmo quando às vezes ele introduz, como ontem, a sua parte própria, e foi um início muito emocionado, referenciando o que é da sua origem, um homem não diplomado nas universidades, como se isso fosse importante, mas de certa forma é para boa parte da população preconceituosa do Brasil, mas sobretudo para tudo aquilo que ele viveu a partir da ação do Sérgio Moro e da sua malfadada Lava Jato. Um momento de emoção, depois retomado com a leitura de um discurso límpido, claro, objetivo, que não ofendeu a ninguém, mas que indicou os caminhos que a equipe de transição está vivendo e que vai sim causar resultados, ainda que minorados ou não, não sabemos ainda, no futuro, a partir de 2023. Então, o discurso de Lula é um discurso de um estadista, é um discurso de um homem que tem visão. Não é aquele discurso mesquinho que temos ouvido do Bolsonaro e dos seus seguidores. É um discurso de amplidão, é um discurso em que ele ressalta o compromisso de governar para todos e atacar a pobreza, que é o fato fundamental e é a direção, segundo ele próprio, da sua vida. Dar aos pobres a melhor condição de vida, uma vida digna, embora pobre, mas digna de um ser humano. No outro ponto, ele também enfatizou a natureza do seu governo, que é de coalizão. Então, esses receios de comunismo, de socialismo, que caracterizariam a chegada de Lula ao governo, é um delírio, mais uma vez, a gente pode afirmar, é um delírio coletivo dessa gente nojenta que segue o pensamento de Bolsonaro. É um absurdo. Lula fez um marco de alianças que vai de uma esquerda acentuada, mas não extrema, até a centro-direita, e uma direita democrática. Então, nós temos um marco enorme de coalizões, e ele enfatiza isso no seu discurso, que vai de empresários até gente do povo, dos movimentos populares. É um marco. E ele vai ter uma enorme dificuldade, sim, por que não? Porque são, às vezes, interesses divergentes, de fazer a sua governança a partir desses acordos internos para promover a melhoria de vida do país, que hoje está em um nível basicamente desgraçado. Ele também mostrou no seu discurso, de forma clara, porém não agressiva, a estratégia de terra arrasada que a equipe de transição está detectando no desgoverno do Bolsonaro. Uma terra arrasada, e já sabemos disso, no campo da educação, no campo da segurança, em diversos campos dos elementos sociais que precisam ser dados em qualquer governo neste Brasil, e Lula falou claro sobre isto que ele deverá enfrentar a partir de 2023. Também enfatizou a necessidade da democracia participativa e não apenas a democracia representativa, ou seja, ele conclamou os diversos setores da sociedade para governarem com ele, e ele vai precisar deste apoio. Não vai precisar apenas de um Congresso, que vai ser uma postura difícil, delicada, e vai passar provavelmente por muitas etapas bastante sensíveis ao longo desses próximos 4 anos, a partir de 2023. Mas é que a democracia participativa, ou seja, a conclamação dos setores da sociedade que mais devem ser contemplados no seu governo, dos setores mais pobres àqueles mais abastados, esse diálogo para mostrar a realidade de um país que precisa mudar a sua lógica da distribuição de bens e de riquezas, ele mostra que o fortalecimento do seu governo, das suas propostas, estarão sempre aliadas com este diálogo que advém do povo e que vai se transformar em leis, em projetos, a serem apresentados na Câmara de Deputados e no Senado Federal, ou seja, no nosso Congresso. Por outro lado, nós tivemos também um discurso de Xandão. Nos meus posts, eu tenho chamado o Xandão de o nosso Batman sem Robin e o Batman sem máscaras. É este Xandão que tem agido como um paladino da lei, que tem atuado com a sua capa preta para defender os princípios da República e da democracia, que temos visto como principal ator, já no TSE e antes no STF.
Por mais que possamos levantar dúvidas sobre a origem da sua apresentação como ministro do STF a partir do Michel Temer e de sua participação em governos do PSDB paulista, ele tem sido, até o momento, aquele que, utilizando-se do seu saber jurídico e da sua profunda relação com os elementos constitucionais, aquele que tem garantido algum grau de ordem, algum grau de preservação do Estado de Direito no nosso país. Estado de Direito democrático. Tem defendido a democracia e as estruturas republicanas, principalmente no campo jurídico, que é o que nos tem garantido, já que no campo das polícias, do exército, essas garantias sempre foram muito frágeis, quase inexistentes, devido à sua simpatia com os projetos bolsonaristas. Então, o Xandão, ele exaltou a ação preventiva e ativa do STF e TSE nestes últimos meses de ataques às instituições promovidas pelo bolsonarismo, por Bolsonaro e seus seguidores, os seus alto-falantes. Ele também legitimou o discurso de Lula, do governo de Lula, na direção das questões sociais relativas à fome e à pobreza. Ele mostrou que é preciso governar neste sentido, de diminuir essas diferenças sociais e de contemplar as demandas sociais das classes menos favorecidas. Também ele reafirmou a ação dura das leis contra a tentativa da desordem que estamos vendo aí pelo país e que muitos governadores, muitas ações feitas pelas polícias, da PRF, até da Polícia Federal, tem sido, e de algumas polícias estaduais, tem sido de uma completa leniência, tem sido de uma completa delicadeza, sempre naquela questão de que se trata de uma manifestação democrática. Não é. Se trata de uma manifestação antidemocrática. As reivindicações que ali estão são de chamada para uma intervenção federal, o que significa a entrada do Exército e das forças militares, não para derrubar Bolsonaro, mas para agirem contra todo o restante e manter Bolsonaro no poder. Ou seja, se trata de uma ação perturbadora e terrorista. E ontem à noite, logo depois desta grande festa realizada em um auditório com a palavra de Xandão e de Lula, nós vimos à noite, e postamos há pouco um short sobre isso, ação barbarizadora, ação danificadora, ação terrorista de bolsonaristas inconformados agindo contra a Polícia Federal, em que um índio terrorista foi preso sob ordens da PGR e sob as ordens do STF. Também foi o hotel de Lula, em Brasília, que foi sacado, houve uma tentativa de cerco destes bolsonaristas terroristas, no sentido de se fazer não se sabe o quê. E aí nós temos bem o retrato, a contraposição. De um lado, um discurso feito por Lula de estadista, o discurso de Xandão, de um grande defensor do Estado democrático de direito e da República, das instituições republicanas, e do outro, o bolsonarismo terrorista, que encontra em Bolsonaro um terrorista, todo o campo para continuar a baderna, a desordem, a bagunça, ante a inconformidade de que eles perderam, e tomara que tão cedo não voltem a estar em qualquer nível de poder deste país. Vamos adiante? Parabéns, Lula. Parabéns, Xandão.